Capítulo 471, Lorde Vampírica 3. Esse é o coração da caverna que você estava procurando. É grande. Depois de seguir a Lorde Vampírica para uma nova localização, Ion se encontrou em outro mundo. Não estamos dentro do corpo de um deus do outro mundo. Como esse ambiente foi criado? Foi uma jornada cansativa que ele nunca tinha experimentado antes e teve que usar teleporte várias vezes. Se estivessem na Terra, ele teria dado meia volta ao redor do mundo. Ele continuava vendo o mesmo cenário, o que fazia parecer que eles estavam andando em círculos, mas pelo menos as coordenadas continuavam mudando, então significava que eles estavam se movendo para frente. Além disso, ele ficou mais tranquilo quando viu como a Lorde Vampírica parecia bastante familiar com o caminho. O lugar diante dele era um espaço tão vasto que mal dava para ver o horizonte. Havia uma luz vindo de algum lugar do céu vermelho, apesar de ele não conseguir ver nenhum sol ou lua. Gramas estranhas cresciam na planície e ele podia ver montanhas e colinas ao longe intercaladas com rios. Ion ficou um pouco confuso. Você não tem ideia de onde isso fica e que tipo de lugar é, HM? Ion assentiu. Ele não conseguiu evitar de ficar surpreso pelo fato de que um ambiente que podia ser encontrado na torre tinha aparecido em um corpo. Talvez seu palpite estivesse errado, mas parece que você já percebeu que isso é o corpo de um deus, sim, então fica mais fácil de explicar. Estamos no estômago. Estômago? Ion arregalou os olhos para a resposta inesperada. Eles estavam em um órgão digestivo. O que era ainda mais bizarro era que ele estava vendo monstros estranhos andando pela grama e flutuando no céu. Cada um deles possuía uma aparência tão esquisita que ele se perguntou como eles eram evolutivamente possíveis. Bestas que corriam sem pés, formas de vida translúcidas e monstros de tentáculos de 5 metros de altura que andavam em grupos de 10. As auras que eles emitiam fariam qualquer um parar e prestar atenção. Ele não tinha nem certeza se conseguiria derrotá-los. Alguns deles eram comparáveis à maioria dos seres divinos. Os que pareciam ser líderes se comparavam a seres divinos superiores. Por um momento, Ion se perguntou se ele não estava no Tártaro ou em um inferno pior do que aquele. A Lorde Vampírica sorriu enquanto observa Ion encarando os monstros. Eles são fantasmas antigos que perderam suas identidades. Eles já foram grandes seres, mas foram reduzidos a restos nesse estômago quando essa existência colossal falhou em digeri-los completamente e Ion ficou sem palavras. A existência deles não foi completamente apagada, já que uma parte da divindade ficou para trás, mas seus egos se foram. Eles não são nada mais do que criaturas sem inteligência movidas pelo instinto. A Lorde Vampírica deu uma risada de desdém das criaturas que uma vez governaram os universos e as dimensões. Vimalacitra estreita os olhos para essa cena. Cernuno está em silêncio. Agares franze a testa. Vários deuses estão chocados. Vários demônios estalam a língua. Alguns deuses perguntam o que o escritório central está escondendo. Alguns demônios tentam entrar em contato com os guardiões superiores. As reações daqueles no mundo celestial enquanto viam tudo através de Ion variavam. Descrença, choque e até desconfiança do escritório por esconder algo assim. É assim que uma sociedade caída parece para eles. 1000 anos se passaram desde que o mundo celestial parou com as guerras, mas o conflito entre os deuses e demônios não era algo que terminaria até que um dos lados fosse completamente eliminado. Havia até várias profecias sobre a guerra do fim dos tempos, Armagedon e Ragnarok. Os deuses e demônios estavam sentindo medo, pois esse seria o resultado. E aqueles ali. A Lorde Vampírica apontou para outros monstros que eram menores e tinham aparências humanoides. Eles tentaram a exuviação e falharam. Viraram débil metais que não conseguiram se tornar guardiões e nem transcendentes. Ion engoliu em seco. Ele sentiu como se entendesse as implicações da Lorde Vampírica. Vários prisioneiros da caverna provavelmente esperavam se tornar guardiões, mas nem todos eles passavam no teste. Para se tornar um guardião, você precisava atender a um certo padrão, já que os guardiões deveriam ser capazes de confrontar a maioria dos seres divinos. Exuviação era um dos requisitos básicos.
Mas ainda está limitado pelo sistema por causa do todos por um. E transcendência ainda mais se um jogador falhasse em se tornar um guardião através do sistema administrativo, eles seriam destruídos e enviados para a lixeira, em outras palavras, o coração da caverna. Mas ainda assim eles não podem ser subestimados. Eles provavelmente ficaram mais fortes depois de serem expostos a esse estômago com todos esses fatores divinos, já que havia uma quantidade significativa de fatores divinos nas pedras lágrimas de sangue e essência de sangue, esse ambiente estava cheio de fatores divinos. Foi só então que Yonvou entendeu completamente como esse lugar era inacreditável. O que são esses deuses do outro mundo? Deuses do conhecimento e da descoberta começam a discutir sobre os deuses do outro mundo. Demônios que desejam força ficam profundamente interessados nos deuses do outro mundo. De qualquer forma, tenha cuidado para não fazer contato. Vai ser um problema enorme se você se envolver com eles. Sim, senhora. Se a Lorde Vampírica disse que seria um problema, significava que realmente seria difícil de se lidar com eles. A curiosidade realmente mataria o gato. Yonvou resolveu esconder sua presença ao máximo possível, já que nada de bom viria por atrair a atenção deles. Ele retraiu seu poder mágico e usou o caminho do vento para ocultar sua presença. Então vou começar a busca. A Lorde Vampírica estendeu suas mãos abertas e murmurou algo. Era uma linguagem que Yonvou nunca tinha ouvido antes, mas parecia que ela estava dizendo ativar. Voz. Um crucifixo de cabeça para baixo apareceu em suas palmas, brilhando com uma luz negra. Uma barreira protetiva esférica apareceu ao redor dele e desapareceu. Os olhos de Yonvou brilharam. Aquele é o escudo dos mortos, parte da lança e escudo únicos da Lorde Vampírica. Seus familiares, Morgrim e Rost, encurralavam tanto seus inimigos quanto seus aliados com medo, mas ela também era famosa por sua técnica marcial, que utilizava duas armas. A lança era a Lorde Vampírica em si que a permitia devorar almas e corpos, e o escudo era o escudo dos mortos, que levava as almas e corpos à morte. O escudo havia se transformado em uma nova habilidade única com o despertar da Lorde Vampírica. Defesa mágica de Batory. Svosh. O crucifixo começou a girar como o ponteiro de um relógio e parou quando apontou para a direção nordeste. Então ele se dissipou em pequenos pedaços e deixou um longo rastro como se os estivesse guiando. Eu me encontrei com Laplace várias vezes. Muito tempo atrás, eu também tive que voltar para o tutorial. A defesa mágica de Batory mostrava a ela a localização do ser que estava procurando. Quanto mais poderoso fosse o ser, mais fácil era de encontrá-lo. O escudo também podia apagar sua presença, então ao mesmo tempo, a Lorde Vampírica podia evitar seus inimigos. Mas ela não conseguiu encontrar o quão diferente mesmo com isso. Tudo o que ela descobriu foi que ele veio para a caverna. Isso significava que o escudo não era tão poderoso assim. Se o alvo usasse um método diferente para esconder sua presença, não havia nada que o escudo pudesse fazer. Assim como seu nome implicava, a defesa mágica era especializada em defender, não rastrear. Vamos continuar. Os dois seguiram o rastro da defesa mágica mais discretamente do que nunca. Quanto tempo será que se passou? Yonvou achava que tinha sido cerca de 4 ou 5 dias. Em um mundo sem dia ou noite, os dois continuaram a se mover sem descanso. Ao longo do caminho, eles tiveram que evitar as criaturas que sentiam suas presenças. Em cada uma dessas situações, a Lorde Vampírica repetia que ele não deveria fazer contato com elas. Ela disse que até mesmo os seres que ele achou que conseguiria derrotar poderiam estar escondendo suas verdadeiras forças. Esse lugar era como uma savana. Se um monstro os percebesse, os outros também perceberiam, como em um efeito dominó. Sempre que eles ocasionalmente passavam pelos territórios de criaturas grandes, Yonvou sentia um calafrio nas costas. As criaturas que pareciam com líderes eram tão ameaçadoras que ele nem queria sonhar em lutar contra elas. Os deuses e demônios, observando a situação através dele, ficaram tão chocados que acabaram ficando em silêncio.
Eles devem ter ficado com medo se um deus do outro mundo morto já era tão poderoso assim. Então qual seria o nível da força de um deus do outro mundo vivo? Os seres divinos inferiores nem conseguiriam tocá-los. Talvez seria possível para os deuses progenitores ou conceituais erguerem uma defesa, mas eles não conseguiriam nem garantir isso. O mundo que existia nesse estômago era ainda maior do que a maioria dos andares da torre, e considerando que os andares eram como pequenos planetas, isso era inacreditável. Cara, que merda é essa? Tô até sem palavras. Esse mundo é vasto. Achei que a torre era o pináculo de todos os universos e dimensões, mas isso era só um palpite de um peixe grande em uma lagoa pequena. Shannon e Ryong ficavam surpresos quanto mais avançavam. Termina aqui. Os dois chegaram na beirada de um precipício. O rastro da defesa mágica continuava até o fundo, onde as ondas do mar faziam sons de respingo prazerosos, mas o mar não parecia muito convidativo. Era um mar ácido com um brilho cinza escuro que fervia como se estivesse sendo cozido pelos fogos do inferno. A névoa densa acima dele possuía um veneno tão potente que só de olhar para ela os deixava tontos. Isso tudo lá embaixo é ácido gástrico, não é? Que loucura é essa? Esse cara realmente tá morto? Yonvou organizou seus pensamentos enquanto ouvia a voz de Shamon. A pedra filosofal e o coração dracônico começaram a se mover furiosamente quando perceberam o estado anormal de seu dono. Uma toxicidade extrema entrou em seu corpo. Você está sendo envenenado. Você foi afligido com o estado atordoamento. Aviso. Afaste-se deste local. Subjugar é quase impossível com suas habilidades atuais. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O estado atordoamental foi removido. Você adquiriu uma resistência a venenos. A proficiência da habilidade venenos em formar aumentou drasticamente. 12,6% Você adquiriu o traço imunidade a 1000 venenos. A proficiência aumentou e eu ganhei um traço só por ter sido exposto ao ambiente? Yonvou riu de descrença. Como ele conseguiria cruzar o mar ácido mais forte do que veneno espiritual e venenos em forma? Mas Laplace estava em algum lugar além dele. Através da névoa, ele podia ver algumas ilhas criadas por corpos empilhados se desintegrando lentamente no ácido gástrico. Parecia que Laplace estava em uma delas. O que o escritório estava pensando ao aprisionar Laplace em um lugar ridículo desses? Será que achavam que esse era o único modo de evitar que ele escapasse? Mas eles estavam certos. Yonvou fez uma descoberta ainda mais aterrorizante quando espalhou sua percepção extrasensorial. Ele sentiu inúmeras formas de vida no mar ácido. Algumas eram tão grandes que ele não conseguia nem adivinhar o tamanho completo. Elas poderiam ser ainda maiores do que as que ele viu mais cedo. Tudo que Yonvou conseguia pensar era na descrição da Lorde Vampírica, que elas eram impossíveis de serem derrotadas. Até mesmo ela teria dificuldades com isso. Vamos nos afastar daqui por enquanto. Acho que vamos ter que pensar em um modo de cruzar esse mar. Quando Yonvou estava prestes a se virar, a Lorde Vampírica chacoalhou a cabeça com um sorriso misterioso. Não, é tarde demais para recuarmos. Ele já sabe que estamos aqui. O quê? Yonvou estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando seus olhos se arregalaram. Uma criatura surgiu do mar com um rugido que parecia fazer o mundo tremer. Sua figura estava obscurecida pela névoa densa e era tão grande que Yonvou não conseguia ver onde terminava. O que é aquilo? A voz de Yonvou tremeu. A criatura era intimidadora até mesmo nesse lugar cheio de todos os tipos de monstros. Nesse a Lorde Vampírica deu um sorriso divertido. O rei desse mar demoníaco. Capítulo 472, Lorde Vampírica, 4. O mar demoníaco era um nome adequado para esse corpo de água cheio de criaturas demoníacas. As criaturas que o habitavam eram mais fortes do que os monstros que Yonvou viu até agora, mesmo só tendo examinado superficialmente com sua percepção extrasensorial. Quanto mais fundo ia, mais terríveis e horrendos eram os monstros que ele encontrava.
Eles podiam facilmente engolir os que eram encontrados em terra firme e suas aparências eram tão estranhas que ele não tinha certeza se eram realmente formas de vida. Yonvou não conseguia reunir a coragem e ir ainda mais fundo. Sua alma se sentia abalada somente com a energia dos monstros. Também era perigoso, pois algumas criaturas curiosas perceberam os sentidos de Yonvou e tentaram fazer contato com ele. Ele não conseguia nem sonhar em adivinhar que tipos de criaturas viviam nas profundezas do mar. Também não parecia que as criaturas possuíam sentimentos de solidariedade e companheirismo. Eles eram cautelosos uns com os outros, procurando por fraquezas e preparados para rasgar o pescoço das outras criaturas se tivessem a chance. Estava evidente que eles estavam tentando aumentar suas forças individuais através da predação. Eram monstros que serviam como perfeito exemplo da sobrevivência do mais forte, pois não tinham outra escolha a não ser fazer isso. Na verdade, Yonvou sentia como se a única coisa que os monstros tinham em comum fosse sua força que parecia originar do caos e da escuridão. A força explosiva deles era tão desordenada que ele tinha medo até de se aproximar. As criaturas conseguiram manter suas aparências por causa dos fatores divinos do corpo, mas o poder era tão volátil que poderia explodir a qualquer momento. E aquele é ainda mais incrível do que todos esses monstros inacreditáveis. É por isso que é chamado de Rei. O monstro que a Lorde Vampírica tinha chamado de Nessie era aterrorizante. Como era possível uma criatura dessas existir? Sua aproximação era mais do que o suficiente para fazê-lo tremer. Até os meus canais estão tremendo pela primeira vez, e Yonvou sentiu a comunicação com os deuses e demônios se tornando mais fraca. Vimalacitra encara Nessie com uma expressão rígida. Cernun o avisa sobre o perigo de Nessie. Ele aconselha que você recue junto com o espírito sagrado dele. O bloqueio temporário foi liberado com a autorização de Agares. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: o caos dentro daquela coisa está à beira de explodir. Parece que aprendeu sobre a santidade graças ao caos. Ah! Como é possível uma criatura dessas existir? Isso não é nem Deus nem demônio, nem ordem e nem desordem. É só um monstro, uma criatura sem nenhum senso de beleza, apesar de sua inteligência. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: humano, fuja. Não há nada que você possa fazer. Mesmo se seres como nós nos aproximássemos, essa criatura conseguiria brincar facilmente com a gente. É ridículo. O que você está esperando? Saia daí agora mesmo. Todos os deuses da morte concordam com seriedade e o aconselham a seguir a sugestão de Agares. Todos os demônios da morte expressam hostilidade em relação a Nessie. Eles não escondem sua aversão. Vários canais estão tremendo devido ao poder sagrado de Nessie. Estática surge nos canais. Estática surge nos canais. Os canais estão instáveis. Os deuses conectados aos canais eliminam a estática força. Os demônios conectados aos canais resetam a frequência. Vários deuses se sentem ameaçados por Nessie. Vários demônios mostram aversão a Nessie. A instabilidade dos canais significava que esse lugar estava sendo influenciado pelo poder sagrado que Nessie estava emanando. Yonvou já tinha pisado no território de Nessie e não poderia evitá-lo. Ele também podia sentir que os deuses e demônios, que normalmente não se davam bem, compartilhavam a mesma emoção: repulsa. Não havia um motivo em particular, era mais como uma reação instintiva a uma criatura como Nessie que era o completo oposto deles. Os deuses e demônios originaram de uma energia ordenada, enquanto Nessie nasceu da desordem e do caos. Suas fundações eram diferentes demais e coexistir era impossível. Essa era possivelmente a maior diferença entre os deuses e demônios presos à torre e os deuses do outro mundo. Mas até mesmo os deuses e demônios da morte. Os deuses e demônios que governavam a morte seguiam o Rei Obscuro, assim como um deus do outro mundo superior como o caos rastejante. Foi por isso que Yonvou pensou que o Rei Obscuro conectava os deuses e demônios da morte aos deuses do outro mundo, já que deveria haver um motivo para todos eles o idolatrarem.
Mas assim que viram Nessie, um deus do outro mundo, os deuses e demônios da morte expressaram hostilidade. Na verdade, sua hostilidade era ainda mais intensa do que a dos outros deuses e demônios. Era como se eles fossem inimigos mortais. Será que é porque os dois lados se consideram os verdadeiros seguidores do Rei Obscuro? Ou algo aconteceu no passado que os fez se dividirem? O que quer que fosse, era difícil de dizer. Já que as entidades estavam testando Yonvoo como o sucessor do Rei Obscuro, não parecia que eles dariam uma resposta fácil para ele também. Mas isso não importava, pois Yonvoo estava prestes a sugerir que eles recuassem, já que parecia impossível cruzar o mar demoníaco. Por que está tão surpreso? Se ficou assim depois de ver só um deles, acho que você vai desmaiar na frente dos outros. O rosto de Yonvoo se enrijeceu quando a Lorde Vampírica deu uma risada divertida. Suas palavras eram estranhamente aterrorizantes. Quer dizer que tem mais desses monstros? Claro que sim. Tem mais 7 deles que são ainda mais violentos e assustadores. Vimalacitra se levanta com o rosto rígido. Cernuno aperta os lábios. Ele insiste que seu espírito sagrado recue mais uma vez. Vários deuses mostram espanto. Vários demônios exigem que a jogadora Erzsébet Báthory pare de falar besteira. Aqueles lobos presos naquele andar continuam reclamando. A Lorde Vampírica bufou, empurrando sua janela de mensagens para o lado. Yonvoo viu que os deuses e demônios furiosos ficaram ainda mais agitados, mas a Lorde Vampírica não parecia se importar. Por um segundo, Yonvoo se perguntou como a Lorde Vampírica conhecia o termo Lubu, que era uma gíria usada para pessoas que agiam como se fossem fortes na frente de seus pais, mas fracos na frente dos outros. No entanto, seu rosto se enrijeceu quando ela continuou a falar. Ainda assim, aquele cara parece ter um interesse especial em você. Yonvoo estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando os olhos de Nessie, que eram maiores do que um humano, brilharam através da névoa enquanto rugia. Você não pode ir. Pensamentos surgiram da criatura e a expressão de Yonvoo ficou sombria quando sentiu sua vontade intensa. De repente, os monstros aéreos e terrestres que anteriormente não se atreviam a se aproximar do mar demoníaco começaram a se reunir na direção dele. Queek! Kuak! Kuak! Seus olhos estavam vermelhos de loucura enquanto se moviam de acordo com o comando de Nessie. Yonvoo apertou os punhos enquanto suas costas arrepiavam. Diante dele estava o mar demoníaco e atrás, dezenas de monstros estranhos vindo na direção dele. Se ele contasse as auras violentas das criaturas ainda mais longe, elas pareciam não ter fim. Até onde a influência de Nessie alcança. Ele nunca esperava que Nessie chamaria esses seres que estavam no mesmo nível de seres divinos. Eles pareciam dispostos a obedecer aos comandos de Nessie, como se estivessem com medo de morrer se desobedecessem. Algumas criaturas pareciam estar com o olhar desfocado, como se tivessem sido hipnotizadas. Parece que vai ser meio difícil de encontrar Laplace mesmo nessa situação perigosa. A Lorde Vampírica parecia estar se divertindo. Estava claro que ela já estava esperando que isso acontecesse. O que devemos fazer? Era tarde demais para recuar. Não havia ponto em perguntar por que ela não o avisou sobre isso. A coisa mais importante no momento era encontrar um modo de passar pelos monstros e chegar na ilha além de Nessie onde estava Laplace. E o que mais? Você está dizendo que existe outro método? Ela bufou como uma risada. Suas presas brilharam entre seus lábios, destacando ainda mais sua aparência cruel. Não existe nada mais, somente uma batalha sem fim. Não temos escolha a não ser continuar lutando e devorando aqueles monstros para escaparmos. Os monstros do mar demoníaco se tornavam mais fortes atacando uns aos outros. A Lorde Vampírica estava implicando que Yonvoo poderia se tornar poderoso como Nessie através do mesmo processo. A Lorde Vampírica já passou por isso várias vezes. Será que é por causa disso que ela é anormalmente forte? Ele sentia como se tivesse visto um de seus segredos. Por quantas batalhas que aquele pequeno corpo da Lorde Vampírica teve que passar?
Ela havia caído da posição do grande rei de uma espécie para uma existência miserável. As coisas pelas quais ela teve que passar para se reerguer fez com que sobrasse somente malícia e loucura em seu coração. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. A Lorde Vampírica começou eliminando pequenos monstros do mar demoníaco, mas Yonvou teria que enfrentar monstros poderosos já no começo. Ele não tinha a luxúria do tempo. Arte ainda era uma força instável na torre e o escritório central chegaria assim que percebessem quem ele estava procurando e o tentariam impedir. Ele não tinha tempo para lutar com toda a sua concentração. Os deuses e demônios conectados aos canais também não querem se aproximar dos monstros. Todos os deuses da morte aconselham você a não participar da batalha sem fim. Todos os demônios da morte o avisam que não há necessidade de se envolver nessa desordem. Cernunno concorda com a opinião deles. Agares acena com a cabeça de forma séria. Thor tenta persuadi-lo dizendo que essa não é a única oportunidade que você terá para lutar. Vimalacitra dá um sorriso maligno e diz que vai ser uma boa experiência para você se lutar com as criaturas. Vimalacitra tem a esperança de vê-lo participar da batalha sem fim. Os deuses conectados aos canais encaram Vimalacitra. Os demônios conectados aos canais se opõem à declaração dele. Vimalacitra encara ameaçadoramente os deuses e demônios que o estão pressionando. Os deuses e demônios evitam o olhar de Vimalacitra. Somente Vimalacitra apoiou a participação de Yonvou, os outros pareciam relutantes. Yonvou sabia que não era porque eles estavam preocupados com sua segurança. Os deuses e demônios conectados a ele só queriam usá-lo como um apóstolo ou o consideravam como uma fonte de divertimento. Seus esforços normalmente traziam alegria a eles. Suas reações significavam que havia algo que um mortal como Yonvou não sabia. Mas nessa situação, a única coisa que ele poderia fazer era lutar. Mesmo se pudesse recuar, ele não tinha planos de fazer isso. Demonização kekekek. Acho que não vou conseguir usar a ajuda dele aqui. Não havia motivo para a demonização ajudá-lo enquanto esperava que ele amadurecesse. Yonvou franziu a testa e lançou um olhar penetrante para a Lorde Vampírica por tê-lo metido nessa situação. O que é que você quer? Como eu pensei, é bom que você entendeu tão rápido. Um dos cantos de sua boca se curvou. Se me contar onde o conde está, eu vou te ajudar. Então é isso. Yonvou estalou a língua. Era óbvio que ela estava implicando que não poderia ser explorada tão facilmente. Considerando seu orgulho, ela provavelmente estava furiosa por ter sido trazida aqui. No entanto, Yonvou não disse nenhuma palavra sobre o paradeiro de Conde Ferenc, sabendo que a Lorde Vampírica poderia traí-lo assim que conseguisse a informação que queria. Ele tinha Lana, mas isso não significava que ele poderia confiar incondicionalmente na Lorde Vampírica. Lana. Ele decidiu chamar Lana, que os estava seguindo em silêncio. Ela assentiu seriamente, lendo suas intenções através de sua conexão. Você. A Lorde Vampírica ficou atordoada, sem perceber que sua filha ficaria do lado de Yonvou e não do dela. Me desculpe, mãe. Salvar o meu discípulo é mais importante para mim. Quando a Lorde Vampírica estava prestes a responder, Yonvou acelerou seus pensamentos. Diferença de tempo. Sua mente expandida se conectou com Laputa rapidamente e começou a calcular as informações. Enquanto previa os movimentos do mar demoníaco, a localização de Nessê, o número e movimento dos monstros e coisas que viriam depois disso, ele abriu suas asas celestiais e ativou todos os seus poderes. Quinto passo do despertar do corpo dracônico. Todos os poderes foram liberados. Asas celestiais. Escamas de dragão apareceram em sua pele, enquanto a pedra filosofal e o coração dracônico ressoavam. Bum! Ele deu um impulso no chão na direção do mar demoníacos. Ondas surgiram dezenas de metros no céu. Os monstros esperando abaixo da superfície pularam para cima e as criaturas voadoras desceram em hordas. Se eu morrer, ela vai perder a pista do paradeiro do conde. Ela não iria querer isso. Isso era um jogo de quem tinha mais coragem. Os medrosos têm que morrer mesmo. Você está certo, chamou pela primeira vez. Ele estava certo.
Ion Vou sorriu e gritou: explodam centenas de esferas de energia de espada. Começaram a se formar por onde ele passava e explodiam. Boom! A luz e o calor que as explosões liberaram fizeram um mar demoníaco tremer. Continua no próximo vídeo.